Olá, pessoal. Continuando falando deste livro aqui, Teatro das Invenções, da Mônica Martins e do Leandro Malavota. Vou continuar comentando alguns tópicos bastante interessantes abordados aqui pelo livro, né? Primeiro eu vou num ponto aqui que é uma tabela que ela aparece na página 249, em que ele fala então da comparação do Alvará de 1809, da Lei de 1830 e da Lei de 1882. E nessa ocasião, ele escreve o seguinte: com relação ao exame prévio, exame de mérito, ele diz que na lei de 1882 vai ter exame somente para produtos alimentícios, químicos e farmacêuticos. Tá? E depois, na prioridade unionista, ele vai apontar que a lei de 82, sim, é prevista a prioridade unionista. Tá? Bom, aqui eu queria pontuar só uma questão assim de assim, um preciosismo, né? A rigor, não tinha prioridade unionista em 1882. A Convenção de Paris foi assinada em 1883, para começar, e o Brasil vai ratificar em 84, né, que é quando vai começar a entrar em vigor. Então, em 82 não está em vigor. Então, não tem sentido prioridade unionista em 82, porque não existe união de Paris fixada, não tem. O Brasil não faz, não existe nem união, tá? Agora, existe um dispositivo similar, aí é que está essa questão, né, que eu queria trazer aqui. Vou deixar o link da lei. A lei de 82 que a gente está falando é a lei 3.129, de 14 de outubro de 1882, que regula a concessão de patentes aos autores de invenção ou descoberta industrial. E ali vai aparecer a seguinte previsão, no artigo 2º. Vai estar assim: os inventores privilegiados em outras nações poderão obter a confirmação de seus direitos no Império, contanto que preencham as formalidades e condições desta lei e observem as mais disposições em vigor aplicáveis ao caso. A prioridade, parágrafo 1º, né? A confirmação dará os mesmos direitos que a patente concedida no Império. Parágrafo 1º, a prioridade do direito de propriedade do inventor que, tendo requerido patente em nação estrangeira, fizer igual pedido ao governo no imperial, dentro de 7 meses, não será invalidada por fatos que ocorram durante esse período, como sejam outro igual pedido, a publicação da invenção e o seu uso ou emprego. Então, note que ele, em nenhum momento ele se refere à União de Paris. Perceba que o alcance desse dispositivo ainda é mais amplo que a Convenção de Paris, porque ele está se referindo a inventores privilegiados em outras nações. Que nações? Qualquer nação. Quer dizer, quando entrou a CUP, entrou em vigor no Brasil, ela restringiu, olha, somente para as nações que o Brasil tem tratado assinado. Note aqui que na Lei 9279, né, que é a atual Lei de Patentes, né, o artigo 16, ele vai tratar da CUP. Ele fala assim: ao pedido de patente depositado em país que mantém acordo com o Brasil ou em organização internacional que produz efeitos de depósito nacional, será assegurado o direito de prioridade nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos. Então veja que aqui ele já não está falando em qualquer nação, tem que ser uma nação que tenha mantido acordo com o Brasil. É bem geral, um acordo com o Brasil. Esse acordo, no caso aqui, é a Convenção de Paris. Ou em organização internacional, está se referindo ao Tratado PCT. Mas ele não lista Convenção de Paris e Tratado de PCT explicitamente, ele é mais amplo. Mas, enfim, tem que ter um acordo aqui fixado. Na lei de 1882, não tinha acordo nenhum, era qualquer país.
Então, o sui generis da coisa, e é realmente sui generis, né? É que a lei de 82 acabou dando um direito estendido, que foi reduzido, né, aos, aos países é, quando o Brasil assinou a CUP. A CUP entrou em vigor no Brasil e aí passou a conceder essa restrição. Mas a de 82 não está nem falando de acordo, é qualquer país. Tá? Então, esse é o ponto. Eu queria deixar marcar essa questão. Dizer que em 1882 já tinham previsto a prioridade unionista, a rigor não. Previsto um dispositivo similar à prioridade unionista da CUP. Né? Mas não tem essa coisa de prioridade unionista, até porque não tem união, tá? De Paris. Um outro ponto eu queria falar é essa questão da influência francesa e do mimetismo, que Murilo Cruz, eu falei isso no vídeo anterior, ele traz essa perspectiva de uma das chaves para entender a adesão do Brasil na CUP foi um certo mimetismo com a legislação francesa. Tá? Havia uma influência cultural francesa muito grande e houve um certo mimetismo cultural. O Malavota e a Mônica Martins estão criticando essa tese do mimetismo cultural. Estão dizendo que existe uma elite aqui interna que já está se articulando no Congresso e que está sim discutindo patentes aqui na legislação. Tá? Bom, diz aqui na página 314. Ainda com referência aos fatores internos, Cruz Filho, Murilo Cruz, né, chama atenção para outro possível determinante para a adesão do Brasil à União de Paris, definido como uma tendência de assimilação de ordenamentos jurídicos exógenos, muitas vezes estranhos à realidade social em que eles eram aplicados. Então, aparentemente, o livro vai discordar dessa tese. Tá? Ele fala assim: grosso modo, a implantação de leis fora de seu tempo ou lugar, constituindo o que o autor chama de institucionalização avançada. O autor é o Murilo Cruz. Né? Quanto a esse ponto, propomos um novo tipo de reflexão. Então, ele vai se contrapor isso aqui. Tá? Conforme a pesquisa exaustivamente demonstrou, as pressões e iniciativas em prol da reforma do sistema patentário, de formulação de uma lei de marcas, da inserção do Brasil em um sistema internacional de propriedade industrial, eram resultados das transformações sociais e econômicas em curso no país desde meados do século e aceleradas nos anos 1870. Não obstante os números modestos de patentes concedidas ou de registros de marcas observados no Brasil, comparando-se aos exemplos das potências industriais, seus usos mostravam-se ascendentes. Conforme as fontes primárias estudadas nos apontam, no caso das patentes de invenção, atores sociais difusos demandavam desde a década de 1860 a intervenção da classe política no sentido de reformar um arcabouço jurídico institucional considerado obsoleto e inadequado às necessidades de uma economia em transformação. De modo análogo, uma grande mobilização dos comerciantes da Praça de Salvador, como consequência de uma decisão judicial considerada insatisfatória, pressionou a Assembleia Geral a discutir e deliberar com urgência sobre a proteção às marcas de fábrica e comércio no país, um processo legislativo bastante célere. É interessante. Na argumentação aqui, assim, eu vejo assim uma coisa a ser melhor desenvolvida, porque ele fala aqui da pressão dos atores sociais em torno das patentes. Mas aí depois ele pula para a questão da marca e fala do problema lá que teve lá na Praça de Salvador, que efetivamente foi um processo trazido na justiça. Agora, a gente não teve nada similar na justiça na área de patentes. Isso foi um problema na área de marcas. Então, a gente pode concluir que o principal vetor no debate de propriedade industrial aí que está discutindo na legislativo vem da parte de marcas, né? Não da parte de patentes. Pelo menos é o que eu entendi aqui até agora do texto. Tá? Isso vai estar melhor escrito no primeiro livro do Malavota, que fala exatamente sobre esses debates legislativos. Né? Aí prossegue. Fica difícil sustentar a ideia de que a adoção de novos padrões de regulação dos direitos de propriedade industrial não se combinava
com as reais condições e características da economia brasileira, já que eram os próprios agentes econômicos que a reivindicavam. Bom, novamente aqui você falou dos agentes econômicos na área de marcas, né? E patentes. Cadê os agentes econômicos na área de patentes reivindicando? Ficou assim ficou meio assim incompleto aqui, né? Já que eram os próprios agentes reivindicando. A hipótese pode nos levar a uma conclusão que hoje é refutada por boa parte da historiografia, a da existência de uma incompatibilidade estrutural entre escravidão, progresso técnico e capitalismo. Então, ele está dizendo que não há essa incompatibilidade total. Né? Você tem ainda elementos aqui de uma elite empresarial, incipiente, com certeza, mas que está pleiteando os direitos de propriedade industrial, particularmente os de marca. Tá? Eu já falei no outro vídeo aqui, eu dei um exemplo de uma patente, dessa vez patente, que fez sucesso lá nos Estados Unidos, do Engelbart. Então, existe também uma elite pequena que está usando o sistema de patente também nessa época, tá? Enfim. Aí, nessa questão da historiografia, que já rejeita essa incompatibilidade estrutural entre escravidão, progresso técnico e capitalismo, ele remete a um texto do Ricardo Salles, Escravidão e Capitalismo Histórico no século XIX, Cuba, Brasil e Estados Unidos. Tá? É uma literatura aqui do Brasil que já discute isso. Ou seja, aparentemente, escravidão não é incompatível com interesses da indústria. Prossegue aqui. Objetamos igualmente essa suposta incongruência. Ou seja, para o Malavota e para a Mônica Martins, há espaços ainda para pleitos industriais nessa sociedade escravocrata. Tá? Compreendemos que a economia brasileira carregava as características muito singulares de fato, mas estava integrada à sua própria maneira a um sistema internacionalizado de produção e comércio. Então, perceberam o debate aqui? O debate sabia se foi um mero mimetismo, como é o que parece defender o Murilo Cruz, especialmente na questão de patentes, ou se isso é possível ver algum tipo de relação entre essas coisas, né? Principalmente com escravidão. Isso me remete a um outro livro, vou trazer aqui. Que é o livro do Eric Williams, Capitalismo e Escravidão, que ele vai trazer essa perspectiva de que, eu vou falar isso num vídeo separado, ele vai trazer essa perspectiva de que interesses industriais tinham interesse na escravidão. Falando de Inglaterra, tá? Falando de Inglaterra. E ele vai mostrar isso, vai argumentar esse texto daí, tá? Essa perspectiva, ela se casa com a do Caio Prado Júnior, do Fernando Novaes, que fala que o sistema colonial brasileiro, tá? Que é um sistema baseado em escravidão, ele era uma peça-chave importante para você entender o capitalismo que estava surgindo na Inglaterra. Tá? Então, essa linha do Eric Williams mostra essa integração, o Fernando Novaes, Caio Prado Júnior, e parece que o Fernando Malavota e a Mônica Martins está chamando essa literatura em suporte. Está se referindo ao livro do Ricardo Salles, que é mais recente. Eu não li o livro do Ricardo Salles, eu estou até pensando em fazer um vídeo sobre ele depois. Mas, enfim, essas observações que eu queria colocar por hora. É isso. Muito obrigado, então.